Boa noite a todos, eu sou Poliana, sócia do Ápice Investimentos. É um prazer tê-los conosco. O Ápice segue no propósito de levar conhecimento aos seus clientes. Quanto mais você conhece, melhor você decide. E para ajudarmos nessa tomada de decisão, hoje a gente convidou o Guilherme Giserman, estrategista global da XP, e o Vitor Valim, da área de produtos estruturados. Eles vão falar conosco um pouco sobre diversificação internacional. Isso já era uma tônica nos portfólios da XP, a casa já recomendava a alocação em ativos internacionais, e nesse momento a gente mantém, inclusive reforça essa recomendação. E o Guilherme vai falar para a gente um pouco do mundo antes do coronavírus e mundo pós-coronavírus. Queria agradecer a presença do Guilherme e do Vitor, reforçar os nossos participantes que eles podem fazer perguntas pelo chat e a gente compartilha aqui com os nossos palestrantes, tá? Vou passar a palavra para vocês. Boa. Bom, primeiro queria agradecer a todo mundo, Poliana, ao Ápice Investimentos, a todos os sócios. Para a gente é um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que nesse momento é muito importante a gente estar cada vez mais próximos aí dos nossos clientes, né? Não é um momento fácil, é um momento de muita volatilidade. Para muitos aí, talvez seja a primeira vez que eles viram de fato uma volatilidade tão grande, né? Uma incerteza tão grande do que está por vir. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de mundo, para falar um pouquinho de ações globais e como a gente consegue traduzir isso de fato na nossa tomada de decisão nos nossos investimentos, tá? Acho que primeiro, Guilherme, óbvio, depois de você se apresentar um pouquinho, falar por onde você trabalhou, era legal a gente contextualizar um pouquinho e falar primeiro onde estávamos, né? Por que o cenário era tão bom há 2 meses atrás, né? Porque houve essa euforia tão grande, né? Essa busca pelas pessoas físicas e até jurídicas, né, nessa busca por ativos de risco. A gente viu muito CPF entrando em bolsa, a gente viu realmente o perfil do investidor brasileiro mudar um pouquinho nesse último ano. E o que se explica disso, né? Como era o mundo antes do coronavírus? Contextualiza um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. Obrigado, Valim. Obrigado, Poliana. Obrigado pelo convite, pelo tempo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, acho que o importante é a gente começar do começo, né? Falar um pouquinho de onde a gente veio, como estava o mundo antes disso tudo que aconteceu. Então, acho que eu vou tocar rapidamente nesses pontos e a gente continua. Lá no ano passado, 2019, foi um dos melhores anos para a maioria das classes de ativo globalmente. A gente teve Bolsa Americana performando muito bem, Bolsa Brasileira, teve até ouro indo junto com performance positiva da Bolsa, performance positiva do dólar. Então, alinhou para todas as classes, a maioria das classes de ativo globalmente performarem bem, apesar de tudo que aconteceu no ano passado em termos de conflitos geopolíticos, de eventos que poderiam ser possíveis estresses de mercado grandes. A gente teve desde protestos, por exemplo, em Hong Kong, que duravam mais de um ano já, até no Chile, que foi completamente inesperado. A gente teve sanções comerciais para todo lado, né? O Trump fazendo sanções contra a Turquia, guerra comercial, Estados Unidos e China, que era um dos grandes tópicos, era um dos grandes movedores de mercado até recentemente. Teve até a tentativa de impeachment do Trump. Então, a gente teve uma agenda carregada, protestos dos Yellow Vests na França, governo de coalizão na Itália. Não faltou motivo para o mercado poder ter entrado em cenário de medo, né, e cair. Mas não, pelo contrário, foi um ano muito bom. Por que isso? Em grande parte pelas atitudes dos bancos centrais. Os bancos centrais, hoje em dia, desde a crise de 2008, eles têm um papel fundamental em movimentos, em mover mercado. Então, boa parte dos movimentos de bolsa acabam sendo explicados por movimentos dos bancos centrais, o que não acontecia nessa intensidade nem de perto antigamente. E o Fed, Banco Central Americano, era esperado subir juros, ano passado ele cortou. E
O Banco Central chinês também, 4 anos parado com uma certa, no nível, no patamar que ele estava da taxa de juros, cortou um pouco também. Isso foi o padrão que a gente viu, isso que impulsionou mais os mercados do que qualquer outra coisa. Por que isso impulsionou principalmente as bolsas? Primeiro, porque quando você tem menos juros, você tem mais incentivos para procurar ativos de risco. Então, você tem ativos sem risco rendendo pouco, quase nada. Na Europa, negativo. Você paga 0,35% para deixar o dinheiro na Alemanha. Japão, a maioria dos países desenvolvidos, com taxa negativa. Estados Unidos cortando, etc. Então, você tem essa procura por ativos de risco, tem procura por bolsa, e simplesmente porque a bolsa vale mais. Por que a bolsa vale mais? Porque a bolsa é a combinação dos resultados das empresas. Os resultados das empresas são... O que é o resultado de uma empresa? É o lucro projetado para frente. Expectativa de lucro, expectativa de caixa, quanto daquele lucro, mais especificamente, vira caixa. E isso aí é a soma desse fluxo de caixa futuro, descontado, trazido para valor presente. Para trazer para valor presente, se desconta por uma taxa de desconto. A taxa de desconto é baseada, entre outras coisas, na taxa básica de juros da economia, e essa taxa caiu. Então, você está falando que o denominador caiu, o denominador dessa fração diminuiu, o número aumentou. O número inteiro aumentou, a empresa vale mais. A empresa vale mais, se todas as empresas valem mais, a bolsa vale mais, a bolsa subiu. Foi o que aconteceu. E aí a gente estava vindo desse cenário onde a economia estava forte, os resultados das empresas estavam fortes. A economia era pensa num atleta que correu já 5 Ironman, estava em plena forma física, não tinha nenhuma evidência de que ele poderia ter nenhuma recaída, não tinha nenhuma evidência de que a economia poderia entrar em recessão, e aconteceu um Black Swan, aconteceu o cisne negro, uma coisa completamente inesperada, que foi não só o coronavírus, mas o impacto que o coronavírus teve na economia com esse lockdown, e aconteceu o que aconteceu. Então, a economia vinha de desemprego, principalmente nos Estados Unidos, desemprego mínima desde a Segunda Guerra Mundial, geração forte de novos postos de trabalho, PIB por perto de 2%, ainda tinha 2% de taxa de juros para cortar. Então, a economia vinha muito forte. Ao lado das empresas, 2/3 das empresas do S&P 500 no último trimestre reportado, no último trimestre do ano passado, bateram a expectativa de lucro, comparado com uma média de 71% dos últimos 3 anos. Então, bateram um pouco menos, mas em linha com esse ambiente de juros mais baixo, onde as empresas crescem um pouco menos, mas de forma sustentável, saudável, constante. Então, assim, o que mais que a gente tinha? Riscos geopolíticos diminuindo, guerra comercial em pausa, fase 1, acordo fase 1, Estados Unidos e China. Então, estava tudo se alinhando também para os mercados emergentes recuperarem. Mercado emergente, metade é China, né? Então, puxado por China. Tinha Brasil em outro país completamente diferente do que era 5 anos atrás, em plena recuperação de confiança de consumidores e de dados econômicos com as reformas estruturais e ajustes que estavam sendo feitos. Europa sempre com crescimento aquém do esperado, Europa mais fraca, porque a Europa não tem muita inovação, não tem as companhias de tecnologia que tem nos Estados Unidos. A Europa é energia, grandes empresas lá, energia, tem consumo, você não tem esse aumento de produtividade, pelo contrário, você tem na Europa um aumento de welfare state, um aumento de estado grande de bem-estar social, gastando mais. Então, não tem esse crescimento todo que tem nos Estados Unidos, ou que tem em alguns mercados emergentes. Mas, em geral, o mundo vinha se recuperando e dessas ameaças, né, desses eventos que estavam no radar, que estavam pesando, como as guerras comerciais, etc. Estava tudo se alinhando até para uma alta maior. Em termos de valuation, quando a gente olha para a Bolsa Americana, ela estava negociando a 19 vezes PI, índice preço-lucro.
que diz sempre se está caro ou se está barato. Estava 19 vezes, comparado com a média histórica de 17,2 vezes. Tá? Desde 1990, pega a média, dá 17,2. Então, não tava nenhum desvio padrão acima, estava um pouco mais de 10% acima, não estava barato, mas não estava, definitivamente não era bolha. Se a gente comparar com níveis de 2001, quando a Nasdaq tradeava a 300 vezes PI, agora no final do ano passado estava 30 vezes, agora bem menos. Então, para ser bolha tinha que subir muito mais. Então, é de lá que a gente estava vindo, de um cenário onde os preços não estavam nenhuma barganha, mas estava longe de ser bolha, economia forte, empresas sólidas, e aí aconteceu o que aconteceu. Agora, tudo vai depender do tempo que a gente fica em lockdown. Isso é sem precedentes, talvez um pouco na Segunda Guerra e na pós-Primeira Guerra, de 1918, para conter a pandemia da época, mas em tempos modernos isso é inédito, a gente trancar a economia assim, e tudo vai depender do tempo que a gente ficar preso. Por que a volatilidade está como está? Se pegar o índice de volatilidade VIX, chegou a 85, perto dos níveis do high da crise de 2008, agora caiu uns 30 pontos, já está um pouco menos. Mas por que está tão volátil? Porque ninguém sabe, ninguém consegue estimar lucro de empresa no fim do ano. Se pegar pesquisas que mostram expectativas de investidor divididos em 10 faixas para preço de bolsa do S&P 500 no fim do ano, tem mais ou menos 10% em cada faixa. Ou seja, ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque ninguém consegue estimar lucro. Para você estimar quanto a bolsa está, é o preço-lucro, né? Você tem que saber o lucro. Você não sabe o lucro porque você não sabe quando a empresa vai voltar a rodar. Para o primeiro trimestre a gente já sabe, pode ter espaço para surpresa um pouco negativa ou não. Para o segundo trimestre a gente consegue ter uma ideia boa, projeta-se mais ou menos uns 30% de queda, por exemplo, para o PIB americano. Os bancos revisando, o Goldman Sachs, por exemplo, revisou 3 vezes em 2 semanas a expectativa para baixo de PIB, mas meio que estabilizou. A gente está vendo agora a Europa fazendo uma inflexão na curva de morte, que é o mais importante. A Alemanha, a França, Itália, Espanha, todas fizeram inflexão, todas curvando para baixo. Estados Unidos começando a indicar, o Trump dando umas pistas de que pode estar chegando perto da inflexão. Nova York, todos os números vindo melhores que esperado. Eu acho que eles superestimam muito o número de casos que esperavam. Tem respirador sobrando para 2 anos em Nova York, não faltou, era um dos grandes problemas. Então, a gente está vendo essa melhora, mas ninguém sabe efetivamente quanto tempo. A gente tenta se espelhar nos dados da China, os dados da China não são 100% confiáveis. Pode ser que fique mais tempo até. Se a gente sair rápido, eu acho que a gente teria espaço para uma recuperação forte ainda, porque o alicerce da economia não foi comprometido, a base econômica, as empresas, continua, a história não mudou. O que pode ser diferente para alguns países, em cada país tem seu tempo de resistência, seu tempo que se aguenta ficar em lockdown diferente do outro, né? Então, os Estados Unidos tem uma gordura muito maior, países desenvolvidos em geral têm mais dinheiro, países emergentes, Brasil não consegue ficar tanto tempo porque compromete, acaba tendo danos estruturais que depois podem demorar anos para ser resolvidos e podem, quanto mais tempo ficar, é exponencial, né? Agora, Estados Unidos, por exemplo, não. Estados Unidos, a nossa preferência no relativo é por Bolsa Americana, porque eles são donos da impressora de dinheiro do mundo, da impressora de dólar. Em momentos de estresse, naquelas 2 piores semanas que a gente passou, só dinheiro cash servia, dinheiro vivo, e mais especificamente só dólar servia. A única coisa que subiu no pior momento foi dólar. Estados Unidos está imprimindo dinheiro ele vem desse experimento de 2008, onde ele está imprimindo dinheiro e não se sabe, isso não tem livro, ninguém sabe porque não tem livro, isso é novo, isso é um experimento que eles estão fazendo de imprimir dinheiro, de injetar liquidez na economia,
que as consequências deveriam ser aumentar a inflação, risco de inflação, que não tem acontecido, porque as empresas de tecnologia têm esse efeito muito deflacionário, aumento de produtividade, comoditizar mais as coisas, diminuir o preço dos produtos, etc. E energia também, energia representava 16% do S&P em 2007, agora representa menos 4%. Então, e o preço do petróleo foi derrubado completamente. Então, a gente tem esses efeitos deflacionários. E a outra consequência é a possível desvalorização da moeda, um crash do dólar, por você aumentar o endividamento, começar a levantar preocupações em torno da solvência, da habilidade de pagamento dessa dívida americana. Mas o que tem melhor que o dólar? Euro? Não é. O yuan, colocar em dinheiro chinês, as pessoas vão para o dólar. Então, eles têm a habilidade de imprimir dinheiro e sem muitos efeitos colaterais, por enquanto tem sido isso. Não vejo inflação vindo esse ano. Primeiro tem que ter recuperação, para depois a gente pensar em inflação. Não vejo para o ano que vem, isso é um caso talvez para 2022 para frente. Então, se a gente sair rápido dessa, esse Ironman que descansou um pouco, ele volta a correr e tem uma recuperação rápida. A gente pode ver uma recuperação em V, talvez uma recuperação em U, onde fica um pouco, mais algumas semanas, alguns meses, até ter mais certeza sobre onde está indo o contágio, tudo, e depois recuperar na exponencial. Pode ser em forma de símbolo da Nike, alguns falam, mas a recuperação pode ainda ter uma recuperação rápida. Se a gente ficar muito tempo, aí a gente começa a entrar num loop muito negativo. O que acontece? Muito desemprego. Nos Estados Unidos aumentou de 270 mil pedidos de novos desempregos para 3,3 milhões, mais de 10 vezes, de uma semana para outra. Passada mais uma semana, dobrou para 6,6 milhões. A gente já está falando de 15%, provavelmente, da força de trabalho americana desempregada no segundo trimestre, talvez mais. Então, é muito crítico o tempo que a economia fica parada. Isso aí poderia levar a uma espiral negativa de pessoas desempregadas, empresas sem gerar receita quebrando, empresas menores quebrando, risco de crédito, comprometer balanço de banco, de resseguradora que tem esse crédito, e aí você cria uma recessão muito mais profunda, uma depressão, uma crise financeira no topo, em cima dessa crise humanitária, dessa crise de saúde existente. Não acho que vai ser o caso. Só, já que você tocou nesse assunto, né, de uma possível quebradeira, vamos tentar comparar aqui um pouquinho o que aconteceu em 2008, que de fato a gente teve um sistema financeiro muito podre ali, né? A gente teve ativos muito podres ali, que levou tudo aquilo que a gente viu, né? Talvez a maior crise que o capitalismo já viu, e o que é diferente de agora, né? Mesmo a gente não tendo uma crise financeira tão grande, esse risco, como você acabou de falar, ele existe, mas vamos tentar separar o joio do trigo aqui para a gente não trazer essa espiral negativa para a conversa. Sim, eu acho que isso aqui não é 2008, acho que é completamente diferente de 2008. Em 2008 a gente tinha um nível de alavancagem dos bancos, das empresas, completamente diferente, muito maior. A gente tinha a crise foi no coração do sistema financeiro, agora a crise é uma crise de saúde, a gente, por opção, está trancando a economia e começando a gerar uma crise econômica em cima dessa crise humanitária. Em 2008 a gente tinha investimentos muito ruins, em imobiliário principalmente, quando foi identificado, quando piorou a crise, caiu em 90% o pedido de novas construções, housing starts, caiu em 90%, isso a gente não tem hoje. Então, 2008, a base econômica, a economia estava muito mais frágil, e as empresas também. A gente passou uma década, as empresas entregando lucro em cima de lucro, ano em cima de ano, entregando lucro, 2/3 mais ou menos do crescimento, da expansão de múltiplo do PI, do preço-lucro do S&P, foi explicado por empresa entregando lucro, então muito saudável. As empresas vêm entregando lucro, elas têm posições completamente diferentes do que tinham em 2008, então eu não acho que seja o caso de 2008, o que poderia levar a agravar
é se a gente passar um tempo demasiadamente longo, né, nesse lockdown. A gente conseguindo sair dessa, que eu acho que a gente sai. A gente não precisa de uma cura mágica, não precisa de vacina, só precisa de um tratamento minimamente eficaz ou um planejamento de um tipo de isolamento que a gente consiga não deixar a economia trancada, que permita desafogar o sistema de saúde, desafogar as UTIs, diminuir um pouco o número de fatalidades, e as pessoas conseguem sair na rua, conseguem produzir, a economia consegue rodar. Sumir, principalmente, né? E aí o que acontece? Você tem esses pacotes que foram feitos, pacotes fiscais, incentivos do Fed. O Fed começou falando em $1 trilhão e evoluiu para um discurso de QE, de quantitative easing infinito, de compra de ativos do que for preciso para sustentar a economia. Mas não adianta ele cortar juros e colocar incentivo na economia se as pessoas não saem de casa. Se as pessoas estão trancadas em casa, pode colocar um incentivo que for, que a economia não está girando. É o que eles fizeram um pacote de $2,2 trilhões, que é 10% do PIB americano, que representa 3 bolsas brasileiras, 3 Bovespas inteiras. Fizeram um pacote de ajuda emergencial, cheques de $1.200 para as famílias, um total de quase 300 bi de dólar para empresas pequenas, para não quebrarem. Então eles conseguem segurar a economia. E eles estão dispostos a fazer, e dessa vez eles estão agindo rápido, que eles não fizeram em 2008. Então eles já estão acostumados, eles já têm um manual ali. Sincronismo, né, Gui? É legal falar que os bancos centrais no mundo inteiro meio que têm agido em sincronismo. A gente viu aqui o Brasil, a gente viu na Europa, a gente viu nos Estados Unidos, então tá todo mundo reagindo bem rápido, o que demorou muito lá em 2008, né? O pessoal demorou a entender o tamanho do problema. Exato, até eles entenderem o que estava acontecendo. É o AIG, né? São as seguradoras que estão com problema, o que a gente faz? Aí faz reunião de emergência, pode passar esse pacote no Congresso. Agora foi de uma semana para outra, a gente viu isso tudo saindo. Banco Central Europeu, plano de 750 bi de euro, até o Brasil chegando quase em bi. Então, o Fed se posicionando, ampliando linhas de crédito, de repo, de recompras, de facilitando o fluxo de dólar para outros bancos centrais, para países ao redor do mundo, se posicionando meio que como um banco central global, ações coordenadas. Eles estão conseguindo segurar. Então, acho perfeitamente razoável pensar num cenário que a gente sai desse lockdown sem comprometer muito os alicerces econômicos, a gente vê uma recuperação razoavelmente rápida. Acho perfeitamente razoável ainda pensar nisso. E sendo que economias diferentes vão ter posições diferentes. Eu acho que no relativo, os Estados Unidos vai sair muito mais rápido, vai sair muito melhor do que alguns emergentes, por exemplo. E posicionamento vai ser mais importante que nunca, né? Mesmo dentro Em relação a preço, Gui, beleza, a gente sabe que é muito difícil agora, né? Acho que ninguém tem bola de cristal de saber metrificar nesse momento qual que é o fundo, a gente nem está aqui para isso. A gente não sabe ainda prever qual que vai ser essa inflexão, mesmo o mercado já apontando alguns sinais de que pode estar acontecendo agora, né? Hoje os mercados reagiram bem forte. Pensando daqui para frente, né? Poxa, a situação ainda é muito ruim, né? A gente ainda tem um grau de incerteza muito grande, só a gente olhar aí a volatilidade do mercado, mas de fato, olhando para preço, só o Ibovespa no ano já cai ali 35%, quase 36%, mesmo com essa retomada de hoje, se a gente for ver o acumulado do ano, a gente ainda está falando ainda de um tombo de 35%, ou seja, a gente saiu da casa lá dos 115 mil pontos para 74 mil pontos, isso de uma maneira muito aguda, uma maneira muito rápida, uma maneira que a gente talvez nunca tenha visto, e o S&P 500, que é o principal índice de ações do mundo, né, é o principal índice ali de ações dos Estados Unidos, acumulando uma queda ali no ano de quase 18%. Te parece barato? Você ainda acha que vale ter muito mais cautela do que a gente já teve há 2 semanas atrás, quando a gente viu de fato a situação chegar ali talvez no ápice do caos, digamos assim? Sim, sim. Eu acho barato. Eu acho que é barato. Pode cair mais? Pode. A gente viu em 2008, caiu 56% do pico até o fundo. Os valuations chegaram, a S&P chegou a negociar 10 vezes PI, a Europa chegou a 7 vezes.
E hoje em dia a gente saiu de 19 vezes, na S&P, por exemplo, 19 vezes para 15, 16 vezes agora. Pode cair mais? Pode, mas não vejo motivo. Não vejo, eu acho que o cenário é completamente diferente do que era antes. E a gente está com um valuation pelo menos uns 20% mais barato do que há 2 meses atrás. Então, eu acho um bom ponto. Eu acho um excelente risco-retorno, uma boa posição de longo prazo. Se vai ser o fundo e a gente vai ganhar dinheiro na semana que vem, é muito difícil, mas eu gosto de me posicionar no longo prazo, pegando as mudanças estruturais, pegando as tendências, e eu vejo um S&P em promoção. Eu acho que, pensando mais longo, eu acho um bom ponto de começar a montar posição. E eu acho que vão ter vencedores e perdedores dessa crise, e acho que os Estados Unidos se recupera mais rápido do que alguns outros países, e dentro dos Estados Unidos tem as nossas preferências também. Agora, eu acho bem interessante um ponto de começar a montar posição. Fundo, você só sabe, por definição, no futuro, depois que parou de cair e voltou a subir. E tentar acertar o fundo, não sei se é a melhor estratégia. Acho que a melhor estratégia é comprar ativos de qualidade, empresas que você sabe que vão existir daqui a 2 anos, você sabe que vão existir daqui a 5 anos, não só que vão existir, mas que vão performar melhor que o mercado e que estão em preços agora que podem ser boas oportunidades. Legal. Falando de setores, Gui, a gente concorda que mudanças estruturais vão acontecer, né? Talvez empresas que hoje se preocupam mais com a tecnologia, né, com a digitalização dos dados, talvez elas tendem a ser mais resilientes do que outras, né? O que você enxerga ali de oportunidades? Setores que tendem a se beneficiar, talvez, desse tipo de crise, ou setores que daqui a 1 ano, a 2 anos, quando tudo isso estiver passado, poxa, a gente vai olhar para trás e falar, caramba, cara, isso aqui realmente houve uma mudança estrutural lá atrás e talvez não fosse tão vantajoso eu ter aquilo ali na minha carteira como é vantajoso eu ter agora. Você vê alguma mudança? Qual que é a lição que a gente tira disso? Eu acho importantíssimo. Desde 2008, a gente teve mudanças estruturais que aconteceram. A gente viu em 12, 13 anos as empresas de tecnologia desempenharem muito melhor que o mercado, e com fundamento para isso, porque elas têm crescimento, elas têm inovação, elas têm expansão de margem de lucro. Então, a gente viu 4 empresas passando de $1 trilhão, e elas abriram essa boca de jacaré em termos de diferença de setores para os outros setores, para os setores tradicionais, para a economia antiga, né? A gente viu empresas de tecnologia que são chamadas, vamos dividir em 2 grupos, um grupo de growth, empresas de alto crescimento, que inclui as empresas de tecnologia, e empresas de value, de valor descontado, de valuation descontado, que geralmente são economia tradicional, tem energia, bancos, consumo tradicional. A gente viu essa boca de jacaré. As empresas de growth outperformaram, elas desempenharam melhor que as outras empresas de value, o mercado inteiro, durante 13 anos seguidos. E nos grandes temas desse ano que vem, era quando que isso vai se reverter, quando que as outras empresas vão fazer um catch-up, vão começar a subir, vão fechar esse gap, né, vão fechar esse espaço, e vai ter uma migração, e vai ter uma migração também de Estados Unidos para o resto do mundo. Então, a gente tinha o S&P a 19 vezes, ações globais a 15 vezes, mercados emergentes a 13 vezes. Quando vai fechar um pouco isso, né, esses outros mercados vão recuperar em relação aos Estados Unidos? Quando que a gente vai ter migração falando de título, de investment grade, das empresas mais sólidas para high yield, empresas mais arriscadas, e esperava-se que isso fosse acontecer. Estava 13 anos, né, nessa tendência, e aí veio essa crise agora para reverter isso, para colocar uma nova direção e para dizer que essas empresas vão sair mais fortes dessa crise. A gente vê só o desempenho no ano, o setor de tecnologia caiu 12% contra uma queda de 51% de energia, por exemplo. Então, muito mais resiliente, atravessa muito melhor, e para frente a gente vê isso se intensificando. Cada vez mais elas ganhando espaço, porque elas estão muito melhores posicionadas para capturar todas essas mudanças estruturais que estão acontecendo.
Elas estão muito, não é um varejo tradicional que está melhor posicionado que a Amazon entrega nessa crise e depois, com essas mudanças que vão ficar. Então, a gente espera que esse setor, essas empresas de growth, essas gigantes de tecnologia, e muito importante diferenciar empresas que queimam caixa, empresas que geram lucro e que têm fundamentos dos negócios muito bem consolidados. A gente vê essas empresas vão continuar voando e abrindo espaço em relação aos outros segmentos. Não só durante a crise, com todo esse tema de fique em casa, né, de stay at home, mas depois, porque tem muita gente que não usava aplicativo que começou a usar, tem muita empresa, muito restaurante, muito varejo que não entregava, que começou a entregar, muitos hábitos que estão sendo mudados, de esporte cancelado na televisão, a pessoa tem mais usuário de streaming, de videogame. Então, essas mudanças, um resquício disso certamente vai ficar, e as empresas que estiverem bem posicionadas para capturar isso vão ganhar muito mercado. Então, por exemplo, falei da Amazon. A Amazon está positiva no ano, tem uma queda do S&P de 20%, a Amazon está subindo. Tem empresa que sobe 100% no ano. Então, eu acho que vão ter vencedores e perdedores. É importante se posicionar para frente, porque vão ficar mudanças estruturais para os próximos anos. Eu acho que a gente acelerou 10 anos em um. Tudo que ia acontecer de digitalização, de mudança de offline para online, a gente foi forçado por esse isolamento a acelerar essa mudança de 10 anos em um. E certamente uma parte disso vai ficar para frente. Bacana. Acho que todo mundo está sendo forçado, né, a esse tipo de coisa. Eu acho que a gente nunca parou para reparar e para pensar o quanto isso é importante, né? Acho que todo mundo aqui está se adaptando a trabalhar dentro de casa. Aposto que há um ano atrás ninguém nem pensava nisso, nessa hipótese. Eu, né, falando por mim, eu ainda não me acostumei, acho que é difícil para mim, mas vamos sair dessa, tenho certeza. Há um ano atrás, o Ápice não pensava em fazer um encontro com clientes online. Era só em evento. Tá todo mundo se reinventando. É isso, não tem jeito. Bom, gente, então, queria agradecer a contribuição do Guilherme. Quando for chegar a pergunta via chat aí, depois se vocês puderem levantar, só continuando aí a nossa pauta, né? Acho que primeiro é muito importante a gente entender onde estávamos, onde estamos e para onde vamos, né? Óbvio que esse para onde vamos a gente precisa ter uma bolinha de cristal, a gente não tem, mas a gente tem muita certeza que dá para ter oportunidades, a gente sabe que essas oportunidades estão aí. Como o Guilherme falou, o S&P 500 está em promoção, está muito barato, a gente está vendo isso. Se vocês forem assistir aí as principais cabeças pensantes, aí, os principais gestores de recursos terceiros, os principais gestores de fundos, óbvio que a gente tem algumas divergências de ideias entre eles, mas muita gente falando ainda em S&P 500, muita gente falando ainda em Bolsa Americana, e a gente acha que é muito interessante aproveitar os níveis que a gente está vendo hoje. Óbvio que até a própria XP Investimentos, né, a gente se preocupa muito hoje em ter uma postura um pouco mais defensiva. Para quem vem acompanhando aí a nossa plataforma de produtos estruturados, isso não é de agora, né? A gente está falando de coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente começou a adotar uma postura um pouco mais defensiva, mesmo como o Gui falando, a gente tinha ainda a economia, principalmente nos Estados Unidos, muito saudável, números econômicos ainda muito bons, mas a gente tinha sim um medo, talvez de um cansaço, né? Daquele maratonista já está um pouco cansado, ele vinha correndo desde 2009 ali numa alta seguida, foi o maior bull market da história, então muita gente falava em recessão, a gente sabia que ia vir, mas não sabia quando, porque a gente não tinha gatilho, né? A gente não tinha dado econômico suficiente para apontar e falar, agora a gente vai ver um mercado aí para baixo. A gente não tinha isso. E o coronavírus veio para ser esse gatilho, né? Então a gente hoje já entende que a recessão vai vir, a gente só não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente sabe que ela já está aí e não tem muito o que fazer. Agora, o que a gente vai fazer para tentar traduzir isso em investimento, né? Onde a gente pode alocar o nosso dinheiro de forma inteligente, onde a gente pode utilizar talvez a renda variável com uma proteção, com uma inteligência para jogar a nosso favor e até conseguir ganhar dinheiro em caso o mercado caia, né? A gente, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente não falava em ganhar dinheiro em mercado de baixa, né? Hoje a gente já consegue. Do meu lado aqui, né, como um dos responsáveis aqui pela distribuição de COI, primeiro, para quem está assistindo a gente, talvez não conheça muito esse mercado de notas estruturadas, esse mercado de COI, é super natural, é super comum, a gente não tem ainda essa amplitude da informação. COI, para quem não sabe, é um produto muito recente no Brasil,
muito recente mesmo. Ele foi regulado aqui no Brasil em 2015, a primeira emissão dele aqui no Brasil se deu em 2016. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é um mercado que existe desde a década de 90, isso tudo que a gente carrega uma herança de juros muito alto. Então o brasileiro ele não precisava investir em COI para ganhar dinheiro, ele não precisava investir em renda variável para ganhar dinheiro, né? Ele tinha um juros extremamente alto, ele tinha uma tomada de decisão muito fácil, né? Porque ele tinha o ativo livre de risco dele pagando 12% ao ano. Pô, quem não lembra ali do 1% ao mês, né? Antigamente era muito mais fácil você fazer um portfólio e conseguir ser remunerado em relação a isso, né? Você tinha lá o teu 1% ao mês, você escolhia qualquer CDB de qualquer banco aí para conseguir esse tipo de rentabilidade. De lá para cá, o cenário mudou, né? A gente até concorda, né, Gui, que é uma nova normal. A gente entende que a gente vai ver juros baixos por mais tempo. Hoje a gente está vendo aí um patamar de juros que a gente nunca viu aqui no Brasil, com perspectiva ainda de futuros cortes, tá? Isso era inimaginável há 5, 6 anos atrás. Então a gente saiu de um juros de 14%, 12% ao ano para 3,75%. Então o meu ativo livre de risco hoje ele não está pagando muita coisa. Então por isso que ano passado foi muito natural essa corrida por ativos de risco. A gente viu muita gente entrando em bolsa, e aí é nesse momento que agora, de crise, que às vezes até alguns clientes param e pensam, putz, caramba, será que eu me expus demais? Será que eu pesei um pouco a mão onde eu não deveria? Então o COI ele veio justamente para isso, né? O COI nada mais é do que um pacotinho, né? É uma caixinha. Se a gente for abrir essa caixinha para ver o que tem dentro, a gente tem um componente de renda fixa e um componente de renda variável. Isso tudo junto é o COI, que é o Certificado de Notas Estruturadas. Tá? Através do COI, a gente consegue te dar acesso a diversos tipos de classes de ativo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como o Guilherme aqui é estrategista global e ele olha muito para mundo, ele olha muito para ações globais, e a gente acha hoje que o S&P 500, a gente está vendo um bom nível de entrada, por que não acessar o S&P 500, por que não acessar o mercado internacional, sem sair do Brasil, de uma forma muito fácil, muito simples, muito barata, né? Antigamente era muito difícil você acessar o mercado internacional, você tinha que abrir uma conta lá fora, você tinha que mandar a remessa lá para fora, ou seja, você estava exposto ao câmbio, você pagava imposto, é muito caro você manter uma conta lá fora aberta, você tem um custo de manutenção ali que não é barato, então não era um produto democrático, né? Quando o COI veio para o Brasil e a gente, através dele, conseguiu dar acesso ao cliente brasileiro, pessoa física, a acessar o mundo através desse tipo de investimento, aí de fato a gente conseguiu democratizar esse negócio, ou seja, hoje um cliente, investidor, pessoa física com 10 mil, 15 mil reais, ele consegue fazer um COI, ele consegue acessar o mercado internacional. E aí tem muito investidor, né, o Poliana, pessoa física, que ainda fica um pouco desconfiado, ele ainda acha que, putz, mercado internacional não é para mim. Gente, se a gente for trazer em números aqui, tem uma comparação que a gente sempre gosta de fazer, que é basicamente comparar Brasil com o mundo, né? Brasil hoje, pessoal, o nosso país hoje, ele representa um pouquinho menos de 2% do PIB mundial, né? Poxa, a gente vai atrelar 100% do nosso dinheiro numa economia que representa só 2% do PIB mundial, por que não olhar para o mundo? Por que não olhar para os 98% do tamanho do mercado, né? A gente vai fechar o olho para o que tem lá fora. Isso é muito engraçado porque é cultural, né? É de fato muito cultural. Se a gente for ver o dinheiro do americano, né, um investidor estrangeiro, americano, esse cara ele tem 90% do dinheiro dele investido com um assessor de investimento, com um advisor. Só 10% do dinheiro dele está na poupança lá, está no banco. Ou seja, esse cara há muito mais tempo ele está mais bem educado financeiramente, né? Ele tem uma cultura de longo prazo muito mais bem definida, ele é mais bem atendido, né? E a gente está vendo esse movimento agora aqui no Brasil, né? No Brasil é o inverso, né? 90% do dinheiro do brasileiro ainda está no banco, ainda está na mão do gerente de banco, ainda está na poupança, ainda está muito mal investido. E só 10% do dinheiro do brasileiro está na mão de quem deveria estar, que são vocês. Então a gente ainda está nessa quebra de paradigma, a gente ainda está nessa quebra de cultura, ou seja, a gente está tentando mostrar aqui que é possível sim investir nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, sem sair do país, com um ticket muito baixo, e aí a gente tem algumas opções interessantes que a gente gostaria de mostrar para vocês, até para vocês entenderem o que é o COI na prática, né? A gente tem uma operação até que a gente lançou há pouco tempo, em cima do S&P 500, tá? Então, poxa, peraí, o S&P 500 esse ano já caiu 20%, então eu estaria perdendo 20% se eu tivesse comprado esse negócio? Não, porque ele é uma estrutura bidirecional, né? A gente gosta de operações com um perfil um pouco mais defensivo nesse momento. Dado que a gente está falando que a incerteza ainda é muito grande, ninguém sabe dizer daqui a um ano
ou quanto que vai estar valendo o S&P, quanto que vai estar valendo o Ibovespa, a gente prefere não tomar um risco direcional. A gente prefere jogar nas duas pontas, ou seja, a gente consegue montar uma operação de longo prazo, para daqui a 5 anos, por exemplo, em que você tenha a alta ilimitada do S&P em 5 anos. Então, se você comprar essa estrutura hoje, daqui a 5 anos, essa estrutura ela vai vencer automaticamente, você pode ganhar a alta ilimitada do S&P, 1 para 1, ou seja, se o S&P daqui a 5 anos subir 100%, você vai ganhar 100%. Agora, e se a gente tiver mais uma recessão lá na frente, ou se a gente entrar em uma terceira guerra mundial, não sei, vem uma outra pandemia, o negócio explode de vez, dá tudo errado, e esse mercado desanda e o S&P começa a cair. Você ganha também. Então a gente consegue montar uma operação que ela é bidirecional. Para cima, alta e limitada, e para baixo você vai ganhando 1 para 1 até determinado ponto, que nesse caso é 20%. Então em 5 anos, se o S&P cai 30%, você vai ganhar 20%. Se daqui a 5 anos o S&P cai 18%, você vai ganhar 18%. Então é uma estrutura que ela é bidirecional. Ela tem uma ponta para cima, uma ponta para baixo. O meu risco máximo aqui nessa operação, qual que é? É sair com o mesmo dinheiro que eu apliquei. Então, se você aplicou R$100.000 hoje, daqui a 5 anos, não houve variação no S&P, ou seja, ele andou de lado, eu saio com o meu capital principal investido. Ou seja, aqui você não tem perda de principal. Você tem custo de oportunidade, né? Você deixa de ganhar porque o teu dinheiro podia estar aplicado em outra coisa. Então, essa é só mais uma maneira de você acessar mercado internacional de forma simples, de forma barata, sem sair do teu país, sem pagar imposto, e o mais interessante é sem exposição cambial, né? Dólar é uma coisa também que nenhum analista do mundo vai conseguir dizer daqui a um ano qual que é o patamar do dólar. Eu duvido muito que algum analista há 2 anos atrás tenha acertado o patamar do câmbio que a gente está hoje. Acho que é muito difícil, é uma variável, são muitas variáveis juntas, então é uma operação que a gente gosta muito, por tudo isso que o Guilherme falou, por achar que o S&P tem muito fundamento, a gente acha que ele talvez tenha sofrido mais do que deveria e que talvez tenha sido um bom ponto de entrada agora. Então, acho que é melhor entrar na Bolsa Brasileira, por exemplo, a 74 mil pontos do que entrar a 115 mil pontos, que muita gente entrou lá atrás. Então, a gente acha que é um bom ponto de entrada você olhar hoje para o S&P 500, ter uma operação mais de longo prazo, e aí a gente tem uma estrutura que seja bidirecional, ou seja, um ganho para cima e ganho para baixo. O mais interessante disso tudo, o Poliana, é que nessas últimas 3, 4 semanas, né, que foi quando o mercado sofreu bastante, o COI ele defendeu muito a carteira, né? Muita gente sofreu muito nos fundos long biased, tem muito fundo aí hoje que caiu 40%, 50%, né, no acumulado do ano. Eu, na física, tenho algumas posições em fundos de ações, minha carteira sofreu bastante, mas o COI ele serviu como uma proteção, ele serviu como um hedge. Então, enquanto um fundo estava caindo 40%, mesmo o S&P caindo, eu estava ganhando 20%, porque eu estou levando a alta mesmo na queda. Então, é importante você ter um portfólio diversificado nesse momento, é importante você não olhar só para Brasil, você não ter esse apetite doméstico, né, esse bairrismo. É importante você abrir um pouco a cabeça, tem muita oportunidade lá fora, e o mais interessante é que através do COI você consegue fazer tudo isso com proteção, né, com capital protegido, sem exposição cambial e acessando diretamente esses ativos lá fora. Olha, tem alguma pergunta aí que o pessoal tenha feito no chat? Então, tem uma pergunta aqui para o Guilherme, né? O Guilherme falou da questão da resiliência, né, da economia americana, mas não sei se vocês chegaram a mensurar qual seria esse limite de tempo para esse lockdown que realmente pudesse provocar efeito nessa economia. Não sei se vocês mediram isso, mas enfim, foi uma pergunta que chegou aqui no chat. O Trump quer manter a economia fechada até o final de abril. Eu acho que mais que isso não seria ideal. A gente tem estudos que dizem que nos Estados Unidos, mais ou menos o tempo médio que um restaurante aguenta, devido ao capital de giro, etc., é 16 dias. O tempo médio de um comércio pequeno é de 30 dias. E a gente está vendo ajuda estatal, né? O governo está intervindo pesado e está conseguindo salvar essas empresas. No Brasil, a gente tem menos habilidade de fazer isso. Menos munição, Brasil, né? Bem menos, exato. A gente fez um estudo até na XP, com pequenas empresas brasileiras,
o resultado desse estudo foi que 40% das pequenas empresas quebrariam em 30 dias, 60% quebrariam em 60 dias. Então, não é um tempo muito longo. A gente não consegue ficar tanto tempo. De novo, os Estados Unidos conseguem ficar bem mais tempo. Mas, em geral, o quanto antes a gente sair dessa, é melhor. E eu acho que o tratamento vai ser chave. Seja hidroxicloroquina ou alguma outra, que consiga simplesmente diminuir a taxa de mortalidade, desafogar o sistema de saúde, conseguir fazer Não adianta de ficar em isolamento para sempre. Isso, para mim, é burrice. Ficar em isolamento indefinido, por tempo indeterminado, esperar quebrar a economia e virar Zimbábue. Eu acho que isso não funciona. A gente tem que ter um plano, faz o isolamento bem feito, por tempo determinado, e sai desse isolamento com um plano. Tem que ser feito racionalmente, proativamente, planejadamente, que é o que está sendo feito, pelo que eu estou vendo, principalmente nos Estados Unidos. E para eles saírem dessa, né, tendo achatado a curva, etc. E assim, mais importante até do que tempo é como vai sair. Não adianta sair sem um plano, né? E eles estão fazendo um plano muito bem feito, pelo que eu estou vendo. Eu acho que eles conseguem sair dessa bem. Na própria China, né, Gui, meio que a força industrial já está quase de volta ali, já estão retomando quase que toda a força industrial do chinês, né? A China já retomou 90% da produção, o consumo não seguiu, porque as pessoas têm medo de sair de casa ainda, então essa recuperação é mais lenta, gradual, mas eles já estão incentivando as pessoas a seguirem a vida normal, a produção já voltou, então a gente espera que o Ocidente siga isso, e aí um grande tema é quando vem a onda 2. Você vai ter onda 2, onda 3, a gente fez uns calls com alguns especialistas, com um diretor da BEM na China, a gente fez calls com CEOs de empresas de alimentos, e assim, acho que não tem muita dúvida de que vem a onda 2. A onda 2, ela vem. Agora, tudo vai depender de como a gente vai lidar com a onda 2. Então, se a gente estiver preparado com as medidas para conseguir lidar com ela, e tem toda a tese de que mais da metade da população tem que ser infectada e ficar imune para você conseguir controlar a pandemia. Mas, além disso... Define para o pessoal que está assistindo a gente o que é a onda 2, né? Só para o pessoal entender o que é a onda 2. É a onda 2 de contágio. Então, a gente está tendo esse contágio agora, esse surto agora. Uma vez controlado, algum tempo depois, alguns meses depois, viria uma nova fase de contágio. Voltaria o vírus, né? A infectar as pessoas de novo. Isso vai acontecer. Não é se acontecer, isso vai acontecer. E até o Dr. Fauci, um dos líderes da força-tarefa da Casa Branca nos Estados Unidos, designados para liderar esse surto, ele disse que deve ser uma coisa sazonal, vai ser um efeito que vai voltar, como a gripe, né? Então, até a gente ter uma vacina, até a gente ter, se tiver uma solução final mesmo, até lá vai voltar. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Aí, de novo, eu acho que os Estados Unidos consegue estar melhor preparado do que o Brasil, do que outros países, para lidar com essa recorrência também. Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui, acho que essa é mais direcionada para você. Você falou aí de uma sugestão dessa estrutura, né, que acompanha o S&P, seja na queda ou na alta, mas que é para 5 anos. Estão perguntando se você tem opção de sair da estrutura antes ou você tem que levar ela para vencimento. Primeiro, é importante entender o porquê o produto precisa ser tão de longo prazo assim, né? Poxa, Vitor, por que então você não faz um negócio idêntico igual, de 1 ano, 6 meses, de 2 anos? Porque pensa, eu tenho dentro dessa caixinha uma renda fixa mais uma estrutura de derivativo. Com esses juros do jeito que está, eu não tenho juros suficiente para te dar capital protegido fazendo uma estrutura muito curta, ou seja, a conta não fecha. A conta que eu preciso fazer quando eu monto uma estrutura dessa é quanto que eu tenho que ter de juros para em 5 anos, ou para em 3 anos, ou para em 2 anos, eu te devolver o que você está me dando agora, né? Eu preciso priorizar o capital protegido, ou seja, eu preciso montar uma estrutura em que a pior da hipótese seja, toma aqui o teu dinheiro de volta,
toma aqui o capital que você investiu. Então, hoje, nesse patamar de juros que a gente tem hoje, seria inviável precificar alguma coisa ligada ao S&P 500, ainda mais com a volatilidade que a gente tem hoje, ou seja, o derivativo ele fica muito caro. Eu não consigo montar uma coisa de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que seja. Eu até poderia montar, mas não teria capital protegido, ou seja, eu teria capital em risco. Então a gente conseguiu montar uma operação de 5 anos porque a conta fecha, ou seja, eu consigo montar uma operação em que eu te dou o cenário de alta, eu consigo te dar o cenário de baixa, ou seja, eu consigo colocar essas duas pontas ali, esses dois derivativos que me dão essa participação tanto na alta quanto na baixa, e na pior das hipóteses, se o meu derivativo vira pó, ou seja, se o cenário não anda da forma que eu planejei, ou seja, ele anda retinho, estável daqui a 5 anos, capital protegido. Agora, isso não impede que você não possa sair antes. Tá bom? O COI, qualquer COI de participação, que é esse tipo de estrutura que você participa da alta, participa da queda de algum produto, de algum índice, moeda, câmbio, ação, qualquer coisa, ele tem mercado secundário a partir de 1 ano. Nesse caso especificamente, ele vai ter mercado secundário a partir de 3 meses, ou seja, você comprou hoje, a estrutura vence daqui a 5 anos, mas no meio do caminho, ou seja, a partir do 3º mês, você pode cotar a saída a mercado, ou seja, você tem essa possibilidade de liquidez, mas aí as condições são a mercado. Você pode sair com ágio, você pode sair com deságio, ou seja, você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro, ou seja, o capital protegido, essa palavrinha, capital protegido, só é garantido no vencimento. Saindo antes, tudo pode acontecer. Ou você pode ganhar dinheiro, ou você pode perder dinheiro, mas sim, é possível sair antes, mesmo que a recomendação seja carregar até vencimento, tá bom? Tá. O Guilherme falou também que as empresas estão se reinventando, né, nessa crise, e deu inclusive o exemplo da Amazon, que está positiva, né, diante de todo esse cenário de queda. E aí tem uma pergunta que eu acho que vai nesse sentido. Se a gente só tem opções dessa estrutura acompanhando o índice, ou a gente tem opções do acompanhamento direcional em alguns papéis específicos? Também perguntaram aqui, já vou até juntar numa pergunta só, sobre o ouro. Gui, quer falar do ouro? Depois eu falo do autocallable, talvez seja o autocallable ali que mais atenda a demanda de quem perguntou. Sim, pode ser. O ouro eu gosto muito do ouro, eu gosto do ouro há muitos anos já. Eu acho que se a gente vê o comportamento do ouro desde 2008, ele tem tido muito mais fluxo, tem tido muito mais atenção, justamente devido a essas preocupações estruturais de possível inflação no futuro, de desvalorização das moedas, das fiat currencies, das moedas que não são lastreadas em ativos fixos, que não são lastreadas em ouro, como todas hoje em dia. Então, o ouro funciona exatamente como uma proteção para isso. É um hedge estrutural de longo prazo para esses eventos. Funciona assim como uma proteção durante as crises, mas no ápice da crise só dinheiro, só dólar funciona. Mas no período mais longo, você pode ver que no ano o ouro também está uns 7% de alta. No médio prazo ele já cumpre a função, e principalmente no longo prazo ele serve de hedge estrutural para esses eventos de risco de cauda. E nos últimos 3 anos ele vem subindo junto com tudo, com bolsa, com dólar, justamente porque as pessoas estão com esse receio. E a gente vinha do 11º ano de bull market, o ciclo de alta mais longo da história dos Estados Unidos. Então as pessoas não queriam deixar de surfar isso, e ao mesmo tempo compravam ouro para ter uma proteção caso esse cenário acabasse e acontecesse o que aconteceu. Então o ouro tem funcionado muito bem, não só como reserva de valor. Você tem 14 tri de dólar em ativos de renda fixa gerando juros negativos no mundo, e o ouro não perde valor. Então isso ainda tem, esse cenário só pode aumentar. Você tem 17 trilhões de dólares em treasuries, em títulos do governo americano, que estão rendendo quase zero, que poderiam possivelmente entrar em território negativo, mais do que dobrando esse total. Então, isso só contribui, só fortalece a tese de investimento em ouro. Então, ele vem performando bem nesse tempo que as coisas vêm subindo, e ele performaria muito melhor, como ele está performando esse ano, né, contra
tendência, num cenário de estresse de mercado, e principalmente se a gente vê mais para frente, depois de uma recuperação, os efeitos desse experimento, de toda essa injeção de liquidez, essa impressão de dinheiro, se gerar inflação, se desvalorizar as moedas, para isso serviria o ouro. Então, acho que ele funciona como uma proteção muito boa e como, não só como uma proteção, mas como uma reserva de valor e como tem sido até um bom investimento em termos de valorização de capital nesse tempo. Se você vê probabilidade de recessão, que era 25% há 2 meses atrás, foi para quase 100%. O ouro tem uma correlação direta com isso também, se valoriza à medida que aumenta. Eu acho muito prudente ter um percentual da carteira em ouro. E o ouro é legal que, historicamente, quando ativos de risco se comportam mal, o ouro, quase que em todas as vezes, se comportou muito bem, com exceção agora dessas últimas 2 semanas, mas foi por problemas de liquidez no mercado, né? Muita gente ali teve chamada de margem, muita gente precisou zerar a posição para cobrir eventuais prejuízos, e muita gente foi no ouro por ser um ativo bem líquido e conseguiu cobrir. Então o ouro nessas últimas 2 semanas aí sofreu um pouco, mas no ano, como ele falou, já sobe 7%, num ano onde quase tudo cai. Então funciona muito bem ali como um hedge. Inclusive a gente tem até uma operação de ouro também, tá? O COI, ele, como eu falei, ele é um instrumento, né? Ele pode te dar acesso a quase que todas as classes de ativos do mundo, e o ouro é uma delas. Então a gente tem uma operação bem legal no ouro ali para quem tem uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Você tem algumas maneiras de acessar o ouro, né? Você pode comprar talvez algum fundo que siga a performance do ouro, você pode comprar direto o contrato futuro, e você pode comprar um COI ligado ao ouro. O que é legal é que você tem esse benefício do capital protegido aqui nessa estrutura, você ganha dobrado, né? Você ganha dobrado até 50% de alta, ou seja, ganhando 100% de retorno. Então é legal que ele vai subindo, você vai ganhando ali o dobro, passou de 50%, ele passa a ser alta ilimitada. Então é bem interessante, você ganha bastante ali. 2 vezes o que o ouro está subindo lá fora é bastante coisa. Então a gente conseguiu também montar essa estrutura lá. Agora, respondendo a outra pergunta, sobre, será que é possível acessar, em vez do índice, acessar ações especificamente, né, através do COI? Sim, é possível. Nesse tipo de tema, é muito difícil a gente conseguir dar participação num papel específico, então a gente precisa de uma cesta de ações. Então a gente gosta muito de olhar setores que a gente gosta muito de olhar empresas que têm bom fundamento, a gente junta isso num pacotinho e a gente vai te dar um payoff em cima daquele pacotinho. Então, por exemplo, a gente tem um autocallable hoje na plataforma que é ligado a empresas que se beneficiam em caso de quarentena, digamos assim, né? Quais são as empresas que se beneficiam diante desse cenário, né? Tem muita empresa aí quase quebrando, tem muita empresa que vai passar por alguns problemas, mas tem outras empresas que não, né? Que o próprio modelo de negócio ali faz com que ela seja mais resiliente nesse tipo de ambiente. Por exemplo, Amazon, Netflix, Zoom, que é o aplicativo que a gente está usando aqui agora para fazer essa reunião, todas as empresas hoje no Brasil devem estar usando esse negócio hoje, e a Peloton, que é um aplicativo um aplicativo que te recomenda exercícios fitness, né? Para você, em vez de, não posso ir na academia, não estou com o meu personal, poxa, eu vou usar o Peloton aqui porque ele vai me passar meus treinos aqui. Então, são empresas que, nesse cenário, tendem a se beneficiar. Então, a gente consegue fazer uma estrutura de COI ligada a essas 4 ações, só que você não vai ter a alta ilimitada dessas 4 ações, não é? Essa é uma estrutura um pouquinho diferente. Ela tem ali um prazo um pouco maior, também de 5 anos, mas você tem observações trimestrais, ou seja, a cada 3 meses ele tem a possibilidade de acabar, de se encerrar, e você ganha o teu cupom. Então, o que precisa acontecer nessas datas de observação para você ter sucesso, para você ter rentabilidade no teu produto? O preço das ações precisa estar igual ao preço do dia que você comprou. Então, se você comprou hoje um COI ligado a Amazon, Netflix, Zoom e Peloton, daqui a 3 meses, se a gente tiver o preço das 4 ações igual ou acima do preço que você comprou, o COI acaba e você ganha o seu cupom, que nesse caso aqui deve estar na faixa ali dos 4%. Então, você está acessando renda variável, você está acessando papéis que aqui no Brasil seria impossível você acessar, porque esses papéis
não estão listados aqui no Brasil. No Brasil você nem tem setores que talvez se beneficiariam nesse tipo de ambiente tão hostil, né, de mercado, mas lá fora você tem um setor de tecnologia, por exemplo, que algumas empresas ali conseguem se beneficiar. Então, esse autocallable aqui foi pensado justamente nisso, para a gente conseguir rentabilizar e ganhar dinheiro no momento em que tudo está indo muito mal. Então, a gente acha que a Amazon, Netflix, Zoom e Peloton tendem a se beneficiar nesse cenário, e você pode ganhar um cupom ali de 4% ao trimestre, 16% ao ano. Então, poxa, você está acessando renda variável, com capital protegido, e com uma possibilidade de ganho de 16% ao ano, 4% ao trimestre, ou seja, você tem chances de encerramento antecipadas. É uma estrutura que você está acessando ali os papéis, mas não diretamente a alta ilimitada. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, mas não em um único papel, e sim numa cesta de ativos. Eu acho que o importante que fica de mensagem aqui, né, que a diversificação é sempre saudável. Acho que, como vocês disseram, tem sido uma constante na fala de muitos gestores essa questão da alocação internacional, dessa questão da resiliência do mercado americano. Então, acho que diversificar e também para que o investidor não entre naquele estado de paralisia, né? Eu acho que a gente deve, mesmo nos momentos profundos de crise, a gente deve ter serenidade para buscar oportunidades. Eu queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês, mais uma vez, do Guilherme e do Vitor. Demais dúvidas que possam vir a surgir, eu convido os nossos clientes a contactarem seus assessores de investimento. Eles têm um canal direto aí com a equipe da XP para responder as perguntas, tá? Lembrando que o Ápice, ele segue na agenda de encontros online, a gente vai disponibilizar aqui logo no final a nossa agenda da semana. Amanhã a gente dando prosseguimento a essa nossa ideia de levar cada vez mais conhecimento aos nossos clientes para que eles façam as tomadas de decisões mais acertadas. A gente vai contar com a presença da equipe da Asset do Banco Crédit Agricole em Doçoeis. Obrigada, Vitor. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos que acompanharam aqui e participaram desse nosso encontro. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.